Graça e paz. A palavra do Senhor diz, no livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Não se pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo. Ali mesmo se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si um só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela nova aliança. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos elegeu como povo, quando nós ainda não éramos seu povo, Pai. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos mantém de pé, como povo teu. Somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Nós te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Tu és o início, tu és o fim, tu és o alfa e o ômega. Não há outro como tu, Senhor. Nós te entronizamos neste momento. Nós declaramos que só tu és Deus, que só tu és Senhor, que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a te servir com o nosso melhor a cada dia, Pai. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Soberano.
Jesus, toda honra e toda glória. Não somos nada, Pai, sem a Tua presença. Inunda a Tua igreja, o Teu povo com Teu poder, com Tua graça. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo, só Tu és digno de ser louvado e de ser adorado. Início e fim, Tu és tudo em nossas vidas, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nós queremos Te adorar, Te exaltar, Senhor Jesus. Não há nada melhor do que estar na Tua presença. Não há nada melhor do que poder Te adorar e declarar que Tu és Deus, que Tu és Rei, que Tu és Senhor. Aleluia, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta
vergonha dissuas. Tua presença, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos provar a tua presença real em nossas vidas. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo Inundar as aqui. nossas Vem vidas. inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esse momento de louvor e adoração ao teu nome. És bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Fique entre nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Vamos focar essa noite nos 2 primeiros versos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Bom, a exposição dessa noite, na carta aos Romanos, nós vamos focar na justiça, na paz e na esperança que vem da glória de Deus. Quando eu falo justiça, eu não me refiro à justificação, embora essa seja a primeira palavra que está aqui. Eu faço uma diferença aqui entre justiça e justificação. Justificação, nós vemos tratando isso de forma exaustiva, até chegarmos aqui. E o que eu quero estressar sobre justificação é que no final do capítulo 4, no último verso, Paulo diz o seguinte: o qual foi entregue, falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo ressuscitou para que a sua igreja fosse justificada, fosse declarada justa. Mas quando eu falo que nós queremos tratar de justiça, da paz, que vem da glória de Deus, eu não estou me referindo à justificação. Paz, justiça e esperança na glória de Deus. A diferença que eu faço entre justiça e justificação é que justificação foi o que Deus fez conosco na sua obra na cruz do Calvário. Ele nos justificou, Ele nos declarou justo. E a justiça que Ele nos outorga após a justificação, por meio da fé, é a imputação de suas obras em nós, pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus nos santifica. Nos santificando, Ele está imputando em nós a sua justiça. Eu quero fazer essa diferença porque no capítulo anterior, Paulo fala: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Está falando de justificação. Depois ele vai dizer novamente: e Abraão creu e isso também lhe foi imputado por justiça. Ora, que segunda justificação é essa? Que segunda imputação de justiça é essa? E é esta, a santificação da igreja, que também é obra do Espírito Santo. Deus não nos justifica e para lá. Ele nos justifica e continua nos justificando. Nesse sentido que eu falo, continua derramando a sua justiça sobre nós, através dos nossos atos de justiça, a nossa obediência da fé. Então, focando no nosso texto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa paz com Deus que nós temos por meio dessa fé, ela significa várias coisas nas Escrituras. Ela tem um campo semântico, de várias conotações.
ou melhor, várias denotações. E ela pode denotar ausência de guerra, isso quer dizer paz. Ela pode denotar libertação do mal, pode denotar descanso, gozo na eternidade, pode denotar recompensa gratuita, sem trazer prejuízo a outrem, e pode denotar paz em meio às lutas. Paulo afirma que nós temos paz com Deus. Essa paz que nós temos com Deus, pegando alguns exemplos, Mateus 10:34 vai dizer: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui, essa paz que está sendo referida é a ausência de guerra. No caso, o que Cristo está dizendo é que o Evangelho não vai trazer uma ausência de guerra na vida do cristão. Muito pelo contrário, haverão conflitos, porque o Evangelho ele não se conforma com esse mundo. E uma vez que você for viver o Evangelho, você vai ter conflito. Conflito com todas as pessoas e em todos os níveis, inclusive dentro de casa. Pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muitos cristãos, que ao decidirem seguir o caminho do Evangelho, têm as costas viradas, a sua família viram as costas. Eles perdem o status de pertencimento daquela família. Mas ainda assim, a Bíblia não nos isenta de continuarmos perseguindo a fé. Ela fala, se você tem o seu pai ou sua mãe resguardado em maior valor do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Pois bem, paz pode significar ausência de guerra. Outro exemplo, Marcos 5:34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aqui, paz, claramente, é uma libertação de um mal. Então, nós temos paz com Deus nesse sentido. Nós somos libertos do senhorio do pecado. Nós temos uma libertação do mal. O pecado não pode mais dominar sobre nós. Nós somos pertencentes a outro Senhor. Nós podemos ter luta contra o pecado. E isso é normal, porque a nossa carne é inclinada para o pecado. Mas você não é obrigado a pecar. Você pode dobrar os seus joelhos e pedir graça a Deus, e Deus vai trabalhar a seu tempo a graça que vai te libertar daquele mal. Então essa paz com Deus traz a libertação do mal. Outro exemplo, Lucas 2:14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqui sim, paz está falando de plenitude, paz na terra entre os homens. Por que que isso é dito a respeito de Cristo? Porque o reino dele, quando estabelecido, vai ser um reino de vida eterna. Aqui na terra, entre os homens. Não é a nossa realidade hoje. A vontade de Deus, ela não é feita hoje na terra de forma decretiva. Nós temos a igreja perseguindo, pela ação do Espírito de Deus, a vontade de Deus na terra. Mas nós temos homens maus desobedecendo a vontade de Deus na terra. Nós temos homens desobedecendo o comando de Deus. O comando de Deus não é plenamente obedecido na terra, mas a vontade decretiva de Deus
ela é sim exercida na terra. É o contrário, né? Eu falei que a vontade decretiva de Deus não é feita na terra. A vontade decretiva de Deus é feita na terra. A vontade de comando, de obediência da lei de Deus, que não é plenamente exercida na terra. Isso porque Deus assim decretou, que fique claro. Mas paz com Deus também nesse sentido de plenitude, de gozo, de ausência de guerra, de abundância, de fartura, de prosperidade. Assim será o reino de Deus. Não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor. Assim será o reino de Deus. É isso que nós esperamos da vinda do Senhor Jesus. Paz também pode ser no sentido de descanso, de despedida, de paz eterna. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Paz também no sentido de recompensa gratuita. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Essa paz é uma paz que excede o entendimento humano. Essa é uma paz que excede as vistas humanas. Essa é uma paz que excede o racional. É uma paz a despeito das dificuldades que nós vivemos. Então nós temos paz no sentido de ausência de guerra, paz no sentido de libertação do mal, paz no sentido de descanso, gozo, paz no sentido de recompensa gratuita e sem prejuízo a outrem, paz mesmo em meio às lutas. Quando Paulo fala, temos paz com Deus, de qual paz ele está falando? Ele está falando dessa paz de plenitude. Nós temos paz com Deus. Nós temos o favor de Deus. Nós temos garantido, por meio da fé, o reino de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta graça, na qual estamos firmes, nós obtivemos uma graça da parte de Deus, uma graça especial. Nós, os que estamos em Cristo, os que foram justificados pela ressurreição de Cristo, nós obtivemos acesso a um dom, a uma gratuidade, a uma graça especial da parte de Deus. E essa graça, ela se divide de duas formas. Deus fez em nosso lugar aquilo que não podemos fazer. E Deus faz em nosso lugar aquilo que não podemos fazer. Uma Deus fez, a outra Deus faz. Por isso que eu disse, eu faço diferença entre justificação e justificação. Quando Paulo diz, isso lhe foi atribuído por justiça, e isso também lhe foi atribuído por justiça, é porque Deus fez e faz algo que nós não podemos fazer. Então Ele nos justificou, Ele nos declarou justo, e Ele trabalha em nós a sua justiça. Ele nos faz frutificar o fruto do Espírito, o produto do Espírito de Deus, as obras da fé. Deus fez algo em nosso lugar que nós não podemos fazer. Romanos 11:6. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo,
e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Romanos 8:3, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou na carne o pecado. Agora, o que é que Deus faz em nosso lugar que nós não podemos fazer? Qual é essa justiça que vem da glória de Deus, da esperança da glória de Deus? Efésios vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos predestinou para a santificação. A palavra predestinar na Bíblia, proorizo, é uma palavra interessante. Ela ocorre 6 vezes, e as 6 vezes ela está traduzida como predestinar, predeterminar. E ela quer dizer predeterminar, pré-estabelecer, pré-ordenar, pré-delinear, estabelecer limites. Pensa comigo, a palavra é pró-horizon, pró de antes, horizon de horizonte. Então, Deus estabelece antes o horizonte. Deus estabelece os limites. Deus estabelece as fronteiras. Ele faz isso com o seu povo, cercando o seu povo com a santificação que vem do Espírito de Deus. A palavra está carregada com isso. Predestinar está sempre atrelada à justiça, está sempre atrelada à obediência da fé, está sempre atrelada à santidade, à santificação. Isso que Deus faz em nós, Ele nos delimita, Ele põe fronteiras, Ele tem zelo, Ele tem o seu Espírito que habita em nós, que atua em nós. Jeremias 31, que nós lemos hoje pela manhã, quando ele fala da nova aliança, ele fala, não segundo a aliança que fiz com seus pais, pois eles quebraram a minha aliança. Esta aliança farei, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Note o que o Senhor está falando que na nova aliança Ele faria. Ele colocaria a sua lei no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente, no nosso entendimento. Ou seja, o Espírito de Deus atua em nós, produzindo justiça. Justiça que vem de Cristo, justiça que vem do próprio Espírito de Cristo, justiça que foi selada na cruz, na ressurreição, justiça que desceu do céu em Pentecostes, justiça que habita em nós,
Nós, igreja de Cristo, na santidade, obedecemos e produzimos a justiça de Deus. Não é uma justiça própria, é uma justiça derivada do Espírito de Deus. Não é uma justiça que nos traz glória, é uma justiça que glorifica Cristo. Porque nós obedecemos a Ele, nós somos santos porque Ele é santo. Assim como nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós somos santos porque Ele é santo. E o fato dele ser santo nos outorga a santidade pelo Espírito de Deus. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de glorificar a Deus. Romanos 8, 29 vai dizer: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que Deus nos predestinou, Deus nos delineou, Deus nos limitou, Deus nos colocou limítrofes para nós, para que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. Deus fez isso, Ele nos predestinou a sermos conformes, a nos conformarmos à imagem de Cristo, através da vivência do Evangelho pela fé, na graça de Deus. E isso é possível somente porque Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. O que isso quer dizer é que Jesus, se colocando aqui na condição de nosso irmão, o que está querendo dizer é que nós só podemos obedecer a Deus porque Ele obedeceu a Deus. Nós só podemos obedecer a Deus porque Ele morreu pela nossa desobediência. O fato de Ele ter sido o primogênito, o fato dele ter obedecido a Deus, o fato dele ter morrido por nossa desobediência, o fato de Deus ter aceito a obediência dele, e Ele ter ascendido ao céu e está à direita de Deus, é o fato pelo qual nós podemos obedecer a Deus, nós podemos ser predestinados à conformidade da imagem de Cristo. Somente por causa de Cristo. Só Ele é capaz de nos fazer, nos conformar à imagem de Deus. Isso é motivo de exultação. Isso é motivo de glorificarmos o nome do nosso Deus. Ainda em Efésios, voltando lá em Efésios, no capítulo 4, verso 22, diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha como que o Espírito de Deus faz em nós o que nós não podemos fazer. Ele não só fez em nós. Existem cristãos que entendem que fazer uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com Deus lá no passado, agora eu estou em Cristo, eu não preciso mais obedecer. Não é assim, meu irmão. Obediência é todo dia, é todo tempo. O mesmo Espírito que operou, continua operando. Ele fez e faz e continuará fazendo, até o dia que Ele nos recolher. Nós precisamos perseverar, pressionar, buscar em Cristo, pela ação do Santo Espírito de Deus, obediência, para a glória de Cristo. E nós somos beneficiados quando Cristo é glorificado. A salvação da igreja é a glória de Cristo. Pedro vai dizer: como filhos obedientes,
Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo, porque eu sou santo. Amados, essa graça, ela não só fez, como ela faz em nós. Ela não só operou, como ela continua operando em nossas vidas. Nós obtivemos essa graça de Deus em nossas vidas. Nós estamos firmados em Cristo. E a sua obra, ela é perfeita. Ela dura para sempre. Paulo vai dizer, em Romanos 8:31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está agindo em sua vida, quem que pode impedir, meu irmão? Não há nada, como foi cantado hoje pela manhã, que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Deus quem opera em você a obediência, a santificação. Ninguém pode te impedir de se relacionar com Jesus Cristo. Não há quem impeça. O diabo não tem poder para isso. O inferno não tem poder para isso. Você é livre em Cristo. Você é livre para obedecer. Você é livre para servir a Deus. Mas esse Deus que fez, Ele faz, e Ele continuará fazendo. Que Deus maravilhoso é esse? Quando nós falamos que o homem é anulado de seu orgulho, de sua jactância, é disso que nós estamos falando. As pessoas têm certa dificuldade de entender. Eu sou uma pessoa boa, eu faço o que é bom. Sim, você pode ser bom, mas essa sua bondade não te compra o ingresso para o céu. Se você é bom o suficiente para entrar no céu, por que Cristo morreu na cruz? Para salvar o pecador? Nós não podemos entender que nós somos bons fora de Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 10, verso 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma única oferta, a cruz de Cristo, aperfeiçoou de uma vez por todas. Ou seja, Ele já nos justificou, Ele já nos outorgou aquilo que nós hemos de receber. O que nós vamos receber, nós já recebemos em Cristo Jesus. Já foi declarado, já foi decretado, já foi decidido. Porém, esse mesmo Deus nos santifica. É o que Ele está dizendo. Ele nos fez perfeito com uma única oferta. Com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre. Nós somos feitos perfeitos em Cristo para sempre. Mas Ele faz isso com quem? O texto está dizendo, com os que estão sendo santificados. Então a melhor forma de eu saber se eu fui justificado é se o Espírito de Deus ainda flui em mim justiça, obediência. A melhor forma de eu saber
se eu fui aperfeiçoado em Deus, é se eu estou sendo santificado. A melhor forma de saber se eu estou em Cristo é se hoje Cristo habita em mim, atua através de mim. Percebam a beleza do texto. Isaías vai dizer: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glorificado seja o nosso Deus. Na nova aliança, é Ele quem faz em nós. Na nova aliança, é Ele quem nos garante. Ele fala: sou eu que estou assinando embaixo. Sou eu que vou fazer deles um povo eleito, um povo santo, sacerdócio real. É pelo poder de Deus, é pela obra do Senhor Jesus Cristo. Deus está garantindo. Ninguém pode livrar das minhas mãos. Quem pode te livrar das mãos de Cristo? Jesus disse: ninguém arrebata de minhas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Vocês percebem como essa graça, ela é firme, ela é inabalável, ela é irresistível. Agindo Deus, quem impedirá? Não há volta. Deus não deseja salvar, Deus salva. Deus não deseja fazer, Deus faz. E isso é motivo de glorificarmos a Deus. Porque se dependesse de nós, nós erraríamos. Glória ao nosso Deus, porque é um Deus de misericórdia. O salmista vai dizer: deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim o salmista vai, todo o Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. A graça de Jesus em nossas vidas, ela não é para uma vida, ela não é para uma era, ela é para toda a eternidade. Você vai acordar de eternidade em eternidade, de era em era, e lá vai estar Deus sendo gracioso na sua vida, Deus sendo misericordioso na sua vida, Deus te sustentando pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que pagou um alto preço, e disse: está pago, não há mais dívida. O quão glorioso é esse nosso Deus! O quão rica é a glória de Cristo, o quão estimada para a igreja é a glória de Cristo. A glória de Cristo é o benefício da igreja, meus irmãos. Glorifiquem a Cristo, santifiquem-se a Deus, orem pelos irmãos. Quando vier um espírito julgador, um espírito de apontar, pergunta se antes você está orando pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão, nós somos um em Cristo. Essa maravilhosa graça.
E Deus não nos abandonou, Ele veio nos resgatar. Então você imagina o trabalho que Deus teve para nós, em nossa arrogância, não considerarmos Cristo na vida de nossos irmãos. Pense duas vezes, porque Deus nos chamou justos, Ele chamou pecadores à justiça, e nós somos pecadores, que Ele caminha conosco na justiça. Voltando ao nosso texto, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é se gloriar? Nos gloriamos na esperança da glória. O que é se gloriar? Gloriar-se é bancar-se, é ostentar, é se orgulhar, é confiar. Então o que Paulo está dizendo é que nós nos bancamos, nós nos confiamos na glória de Deus. Outros lugares onde essa palavra é usada, para os irmãos entenderem, Romanos 2,17. Mas se você diz que é judeu e confia na lei, esse confia é se gloriar. No que você confia? Na lei? Nós confiamos na esperança da glória de Deus. Outro exemplo, verso 23 de Romanos 2. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então quem confia na lei, já transgrediu a lei. Porque a lei aponta para Cristo. Quer ver outro exemplo mais clássico? Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Orgulho, jactância, se gloriar. O homem não tem jactância, não tem orgulho, não pode se gloriar na sua própria obra para salvação. É por isso que é por meio da fé, para que a jactância humana, para que o se gloriar humano seja anulado. 1 Coríntios 1:31. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você quer se bancar, se você quer confiar, confie no Senhor. Jeremias 9:24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada de que você confie nisso. Quem quer se gloriar, quem quer se bancar, quem quer se confiar, confie nisso. Conheça a Deus e saiba que Ele é Senhor e é Ele quem faz todas as coisas, a misericórdia, a justiça e o juízo. Porque afinal de contas, o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos nos gloriar em nossas obras. No entanto, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
O que é esperança, se não fé? A fé é a esperança. Esperança é crer em algo que vai acontecer, é expectar. E no que nós temos esperança? Na glória de Deus. O que é a glória de Deus? Essa segunda palavra, glória, ela já é diferente, já é doxa. Ela já fala da imagem de Deus, imagem do Filho de Deus. Paulo vai dizer, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de glória. Mateus 6, 28 e 29 vai dizer o seguinte: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, Jesus está afirmando, antes de dizer isso, ele vai dizer que nós somos muito mais valiosos para Deus do que os pardais. Mas aqui, ele está afirmando que nem a glória, nem a doxa do homem mais sábio pode ser comparada com a glória dos lírios do campo. Então a glória de Salomão é menor que a glória dos lírios do campo. Ora, não precisa ser biólogo para entender que há muito mais complexidade na vida humana do que numa planta. No entanto, Deus está falando, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. A glória humana é menor que a glória de um lírio do campo. E se você fizer comparações biológicas, um pardal é uma vida muito mais complexa que uma planta. Então o que Jesus está falando é que as aves, apesar de Deus nos resguardar em muito mais estima do que as aves, a nossa glória é muito menor do que a de uma planta. Por isso, é impossível agradar a Deus por obras humanas. Nós somos inclinados ao pecado, diferente de uma planta, que só sofre a consequência do nosso pecado no Éden. Então, quando nós falamos de glória, nós estamos falando de imagem. João 1, verso 14, vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É dessa glória que nós estamos falando, a glória do Filho de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória do Filho de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória do Filho de Deus, da glória do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós nos gloriamos na glória do unigênito do Pai. Nós nos gloriamos na glória do Filho de Deus. Nós vimos a sua glória, nós vimos Cristo encarnado, nós vimos Cristo ressurreto. Nós somos testemunhas dele.
A igreja é testemunha de Cristo. Ele nos deu apóstolos. Ele fundou a sua igreja sobre os apóstolos. Nós vimos a glória de Deus, nós somos portadores do testemunho da glória de Deus. E assim como ele veio uma vez, conforme prometido, e cumpriu todas as profecias, outra vez virá, conforme prometido, e cumprirá todas as coisas em nossas vidas. E nós nos gloriamos nessa promessa, nós nos bancamos nessa promessa, nós expectamos essa promessa, nós ostentamos essa promessa. É por isso que o mundo não entende, é por isso que o mundo tenta fazer comparações, e se comparar, falar, você é crente? Eu sou melhor que você nisso, parabéns. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Nós não bancamos em nós mesmos, nós nos bancamos em Cristo. A obra dele é perfeita. E aí você pergunta, em que você é melhor que Cristo? Não é a nós que nós pregamos o Filho de Deus, nós nos bancamos nele, nós nos confiamos nele, nós nos achegamos à presença de Deus confiadamente, nós nos achegamos na presença de Deus com confiança, com ousadia do Espírito, ousadia de quem se banca na esperança da glória de Deus. É assim que nos achegamos na presença de Deus, de forma ousada, porque nós não nos bancamos em nós mesmos, mas em Cristo e em toda a sua obra. E é a Ele que nós vamos apresentar no dia do juízo. Somos réus confessos e apelamos a Cristo. Essa é a glória de Cristo. Todos nós carecemos dessa glória. Paulo vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, de doxa em doxa, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Está escrito em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descobertos, saiu o véu de Moisés, o rosto está descoberto, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito de Deus, nosso Senhor, nos transforma pela sua obra, na imagem de Cristo. Ele nos imputa justiça, de glória em glória, de doxa em doxa. Isso é a santificação da igreja. Nós somos santificados. E é nessa esperança que nós nos bancamos, na esperança da glória de Deus.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já alcançamos. Aqueles a quem Ele santifica, já foram aperfeiçoados, já são perfeitos. Hebreus 10, 14, que nós lemos. Justificados, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Fomos justificados, pois, já que fomos justificados, temos paz com Deus, e essa paz é por meio da fé, essa paz que nos reata a Deus. A inimizade foi cancelada, não somos mais inimigos de Deus, temos todo o favor do Pai, temos acesso ao Pai, acesso completo. Temos paz com Deus, não há mais inimizades. E isso tudo é mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos também acesso, pela mesma fé, a esta graça, a essa obra que nos é outorgada em gratuidade, esse dom. E como é de graça, como é dom, como não depende de nós, porque se dependesse de nós, nós erraríamos. Nós podemos estar firmes. Nós estamos firmes, firmados em Cristo. E aí, nós nos bancamos na esperança da glória de Deus. Porque Ele virá, e como diz Paulo, nosso corpo será transformado, revestido de glória. E nós nos bancamos na glória de Deus. Nós temos essa esperança viva em nossos corações, que é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Grande é o nosso Deus. Gostaria de encerrar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu dom gratuito. Muito obrigado, Deus, por nos ter resgatado. Muito obrigado por não nos ter abandonado. Muito obrigado, Deus, por nos ter iluminados. Muito obrigado, Deus, pela Tua eleição, desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Deus, pela plenitude dos tempos, pela cruz, pela obediência de Cristo. Muito obrigado, Deus, pelas pisaduras nas quais nós fomos sarados. O nosso sacrifício seria inútil, Deus. Seria inútil. Mas o dele nos compra a vida eterna.
Pelas suas pisaduras fomos sarados. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por ter nos enviado o Espírito Santo. Muito obrigado pelo Espírito de vida eterna. Deus, nos ajuda a sermos tua igreja. Glorifica o teu nome em nosso meio, Senhor. Nos capacita, Deus. Pai, que essa palavra seja viva em nossas vidas. Nos estabelece, ó Deus. Nos auxilia, Pai. Nos auxilia a glorificarmos o teu santo nome. Não nos deixa, Pai, passarmos desapercebidos. Derrama sobre nós o teu Espírito, ó Deus. Derrama sobre nós uma unidade de fé, Pai, para que possamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Deus, a nos deleitar na presença do teu Espírito, na pessoa do teu Filho, nas tuas promessas, na tua palavra, ó Deus. Pai, nos ensina a nos deleitar com a tua salvação. Nos ensina, Pai, assim como Cristo, a olhar para o fruto do penoso trabalho dele e nos alegrar. Nos ensina a nos alegrar com a tua igreja, Pai. Nos ensina a sermos a tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós falamos no espírito de gratidão e no espírito de súplica. Socorre-nos, ó Pai. O Senhor que fez a obra em nós, o Senhor que nos justificou. Não nos abandone, ó Deus. Continue operando em nós a tua justiça. Nos ajuda, nos auxilia, derrama o teu Espírito, derrama os dons sobre a tua igreja, Pai. Capacita cada um de meus irmãos. Capacita, Pai, cada um segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Pai, não nos deixa, Pai, passarmos desapercebidos, não nos deixa, Pai, desperdiçarmos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho, Pai. Nos ajuda a pregar o Evangelho. Nos auxilia, Deus, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio, Pai. Que não haja nenhuma jactância, Pai, em nosso meio. Para que o teu nome, Pai, seja exaltado para todo sempre. Para que possamos te glorificar de eternidade em eternidade. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham uma semana de paz. Na presença de Deus. Que o amor de Deus seja com cada um. Amém.